Após uma década de casamento, Emma e Jack enfrentam um momento crucial em sua relação. O que começou como uma vida a dois repleta de amor e cumplicidade se transformou em uma rotina silenciosa que sufoca Emma. Em busca de liberdade e autodescoberta, ela propõe um afastamento, deixando Jack perdido em uma casa vazia e repleta de memórias. Enquanto Emma explora novos horizontes, Jack tenta reconstruir sua vida, inesperadamente encontrando consolo em uma amizade antiga. Dois caminhos entrelaçados pela história, separados por escolhas dolorosas, colocam à prova o significado do amor, da confiança e da capacidade de recomeçar. Esposa quer uma pausa de 5 meses no casamento para explorar novas emoções. Minha resposta brutal. Emma e Jack se sentaram para jantar em sua casa aconchegante, como faziam todas as noites nos últimos 10 anos. Mas naquela noite, o ar entre eles estava pesado, e o silêncio pairava sobre a mesa. Emma mal tocará na comida, seus olhos vagavam, distantes, do prato para a vela tremeluzente na mesa. Jack percebeu a mudança no humor dela, sentindo que algo estava diferente, mas, em vez de dizer algo, esperou que ela falasse. O rosto de Emma estava calmo, mas havia uma tempestade de emoções girando logo abaixo da superfície. Após o que pareceu uma eternidade, ela pousou o garfo e respirou fundo. Jack começou suavemente, com a voz incomumente baixa. Tenho pensado muito ultimamente. Jack levantou os olhos do prato, sentindo o coração começar a acelerar. No que você está pensando? Perguntou cautelosamente. Emma hesitou. Ela vinha ensaiando aquele momento em sua mente há semanas, mas agora que ele havia chegado, as palavras pareciam muito mais difíceis de dizer em voz alta. Estamos juntos há mais de 10 anos, disse lentamente, e eu sinto que nosso casamento se tornou monótono. Estamos presos em uma rotina, Jack. É como se estivéssemos apenas passando pelos dias. Eu preciso de algo mais. O coração de Jack afundou. Não era a primeira vez que ele sentia uma certa distância entre eles, mas ouvir Emma dizer isso em voz alta tornava a situação mais real, mais dolorosa. Monótono, repetiu Jack, com a voz trêmula. Emma, o que você está tentando dizer? Emma suspirou, tentando reunir coragem para continuar. Eu acho que preciso de espaço. Preciso de um tempo longe disso, longe de nós. Preciso descobrir que sou fora desse casamento. Jack a encarou. O gar congelado no ar no espaço? Sussurrou, com a garganta apertada. O que isso significa? Você está me deixando? Lágrimas começaram a encher os olhos de Emma, mas ela lutou para contê-las. Eu não estou te deixando para sempre, disse suavemente. Só preciso de um tempo sozinha. Preciso de 5 meses, sem contato. Preciso descobrir as coisas por conta própria. As palavras dela atingiram Jack como um golpe. Ele sentiu o ar sair de seus pulmões. Por um momento, não conseguiu falar. 5 meses? Repetiu, como se dizer isso em voz alta pudesse ajudá-lo a entender. Sem contato? Emma sentiu, as mãos tremendo ligeiramente. Eu sei que parece loucura, mas sinto que é a única forma. Preciso de tempo para pensar, para me encontrar. Não quero te machucar, mas acho que isso é o melhor para nós dois. A mente de Jack girava. Ele não sabia o que dizer, como responder à mulher que amava pedindo por um tempo distante. Eles haviam construído uma vida juntos, compartilhado uma década de memórias, e agora ela queria se afastar, pelo menos por um tempo. Eu não entendo, sussurrou Jack. Sempre tivemos um ao outro. Emma, por que agora? Emma baixou o olhar, as lágrimas finalmente escorrendo por suas bochechas. Porque eu perdi a conexão comigo mesma, Jack. Perdi o entusiasmo, a paixão, e não reconheço mais quem eu sou. Só preciso de tempo para descobrir isso. Jack ficou ali, em silêncio atordoado, o peso das palavras dela o esmagando. Ele queria argumentar, implorar para ela ficar, mas, no fundo, sabia que, se Emma não estava feliz, não havia nada que ele pudesse fazer. Ele não sabia o que fazer para mudar aquilo. Na manhã seguinte, Emma arrumou suas coisas. Jack permaneceu em silêncio, sentado na beira da cama, observando enquanto ela cuidadosamente colocava algumas roupas, livros e itens pessoais em uma mala. Seu coração estava em pedaços, mas ele não conseguia encontrar palavras para impedi-la. Antes de sair, Emma parou na porta, virando-se para olhar para Jack uma última vez. Estou indo embora, sussurrou, com a voz quase inaudível. Jack queria pedir que ela ficasse, queria puxá-la para seus braços e prometer que poderiam consertar tudo juntos, mas as palavras ficaram presas na garganta, e tudo o que ele conseguiu fazer foi acenar com a cabeça. Um último olhar, Emma se virou e saiu pela porta, o som dela se fechando ecoando pela casa. Jack ficou sentado ali, com a mente entorpecida, percebendo que tudo o que conhecia, tudo em que confiava, estava escapando. Os dias se transformaram em semanas. Jack se viu vagando sem rumo pela casa que antes fora cheia de risos e amor. O vazio o consumia. Todas as manhãs, ele acordava esperando que tudo não passasse de um pesadelo, mas a fria e silenciosa realidade da ausência de Emma o saudava. Jack tentou seguir com sua vida, jogando-se no trabalho na agência de publicidade, mas nada conseguia distraí-lo da solidão que o corroía por dentro. Ele sentia falta da presença de Emma, do som da voz dela, da maneira como ela cantarolava enquanto cozinhava, dos simples
desconforto de saber que ela estava por perto. Pensou em ligar para ela, mas, sempre que pegava o telefone, parava. Ela havia pedido que não houvesse contato. Por mais que doesse, Jack queria respeitar seu desejo. Então, ele esperava, contando os dias até que os 5 meses terminassem, perguntando-se se Emma voltaria para ele. Mas, à medida que os dias se arrastavam, Jack começou a perceber que seu amor por Emma talvez não fosse suficiente para salvar o casamento. Ele começou a questionar tudo. Será que havia sido cego às falhas no relacionamento? Teria ignorado os sinais de que Emma estava infeliz? Uma noite, após um dia particularmente longo e exaustivo no trabalho, Jack se viu sentado sozinho na sala, olhando para as fotos emolduradas na parede, imagens do dia do casamento, das férias que haviam tirado, momentos de alegria congelados no tempo, mas que agora serviam apenas como um doloroso lembrete do que ele havia perdido. Justo quando ele estava afundando ainda mais em seus pensamentos, a campainha tocou. Jack se levantou, surpreso, e abriu a porta para encontrar Tara, uma antiga amiga que ele não via há anos. Tara tinha ouvido, por meio de amigos em comum, sobre os problemas no casamento de Jack e foi visitá-lo para ver como ele estava. A princípio, Jack estava relutante em se abrir, mas, à medida que a noite avançava, ele se viu desabafando com Tara. Ela ouviu, oferecendo apoio silencioso. Pela primeira vez em semanas, Jack sentiu um pequeno alívio. Tara tinha sua própria história de desilusão amorosa, um relacionamento que terminou em traição, e ela compreendia a dor de Jack de uma maneira que poucas pessoas poderiam. Nas semanas seguintes, Tara se tornou uma presença constante na vida de Jack. Passaram as noites conversando sobre seus desafios e seus passados, e, aos poucos, uma ligação começou a surgir. Tara era diferente de Emma. Ela era calorosa, compassiva e tinha um jeito natural de fazer Jack se sentir à vontade. À medida que passavam mais tempo juntos, Jack começou a sentir um brilho de esperança que não sentia havia anos. Contudo, mesmo com a conexão crescente com Tara, Jack não conseguia afastar as memórias de Emma. Sempre que pensava em seguir em frente, a culpa o consumia, lembrando de que ainda era, tecnicamente, casado. Enquanto Jack lutava com seus sentimentos, Emma vivia sua própria jornada de autodescoberta. Nas primeiras semanas de sua recém-encontrada liberdade, ela sentiu-se liberada. Viajou para o litoral, alugou um pequeno apartamento e passou seus dias tentando se reconectar consigo mesma. Longas caminhadas na praia, novos hobbies, conhecendo pessoas. Emma tentou de tudo para preencher o vazio que havia crescido dentro dela ao longo dos anos, mas a empolgação que esperava sentir logo se dissipou. À noite, sozinha em seu pequeno apartamento, Emma frequentemente se pegava pensando em Jack. Sentia falta de sua presença constante, de seu sorriso caloroso e até dos pequenos momentos do cotidiano que compartilhavam. A distância que ela tanto desejava agora parecia um abismo vazio que ela não sabia como atravessar. Emma tentou sufocar a solidão passando tempo com novos amigos. Conheceu um grupo de mulheres em uma aula de yoga, também estavam passando por transições em suas vidas. Elas se uniram em noites regadas a conversas sobre términos, autodescobertas e novos começos. No entanto, enquanto Emma ouvia as histórias delas, começou a sentir uma crescente desconexão. Enquanto falavam animadamente sobre novos relacionamentos e aventuras, Emma percebeu que ansiava por algo mais profundo, algo que sabia que havia perdido no momento em que decidiu se afastar de Jack. Embora estivesse em busca de liberdade e autodescoberta, Emma começou a perceber que o que realmente lhe faltava era o significado e a profundidade que ela tinha em sua vida com Jack. Suas novas experiências e amizades não conseguiam preencher o vazio que sentia. Quanto mais tentava se afastar das lembranças de seu casamento, mais elas a assombravam. Emma começou a se questionar: será que ela havia tomado a decisão certa? Será que o espaço que tanto desejava realmente a ajudaria a encontrar a si mesma ou apenas a afastaria ainda mais do que importava? Enquanto Emma enfrentava suas dúvidas, Jack também lidava com seus conflitos internos, cada um em seu próprio mundo de solidão e incerteza. Ambos estavam presos entre o passado que compartilharam e o futuro incerto que tentavam construir. O tempo que parecia ser uma solução começou a se revelar como um teste do que realmente importava para ambos. Ela havia deixado Jack. Uma noite, enquanto estava sentada com suas novas amigas em um café, o celular de Emma vibrou com uma mensagem de uma antiga colega, Sarah. Era uma mensagem simples, mas desencadeou uma onda de lembranças. Ouvi dizer que você e Jack não estão mais juntos. Como você está? Emma olhou para a mensagem, sentindo o coração afundar. Ela não falava com ninguém de sua antiga vida há meses, e ver o nome de Jack trouxe uma onda de culpa e arrependimento. Emma não tinha pensado em como sua ausência o tinha afetado. Em todas as suas tentativas de se reencontrar, ela havia esquecido o homem que deixará para trás. Naquela noite, Emma deixou o café mais cedo, com os pensamentos confusos. Pela primeira vez, admitiu para si mesma que talvez tivesse cometido um erro. A liberdade que ela tanto buscava parecia vazia, e a aventura que esperava viver a deixará mais perdida do que nunca. Nos dias seguintes, Emma ficou imersa em reflexões. Pensou no amor que um dia compartilhara com Jack, na casa que construíram juntos e na vida que criaram. Lentamente, a realidade começou a emergir. Sua felicidade nunca esteve ligada a experiências externas ou à liberdade, mas sempre esteve com Jack. Enquanto isso, o relacionamento de Jack com Tara estava se aprofundando. Os momentos compartilhados entre eles começaram a adquirir um tom diferente, passando do conforto de uma amizade para algo mais. Jack não sabia exatamente como isso havia acontecido, mas começou a se sentir atraído por Tara de formas que não esperava. Tara havia sido um pilar para ele durante alguns dos momentos mais difíceis de sua vida. Ela entendia sua dor
acolhedor, ouvia sem julgamentos e oferecia a ele uma estabilidade que ele não sentia há muito tempo. Uma noite, depois de uma longa caminhada pela cidade, Jack se viu parado na porta de Tara, sem saber o que dizer. Você quer entrar? Perguntou Tara suavemente, percebendo sua hesitação. Jack assentiu, sentindo o peso da tensão não dita entre eles. Enquanto estavam sentados juntos na sala de estar dela, a conversa fluiu facilmente no início, mas, eventualmente, o silêncio entre eles ficou mais denso. Jack encontrou-se olhando nos olhos de Tara, buscando respostas. Eu não sei o que é isso, Jack finalmente disse, com a voz incerta. Eu não estava procurando por algo assim, mas não posso negar o que sinto. Tara sorriu tristemente, compreendendo seu dilema. Você não precisa ter todas as respostas agora, Jack. Nós dois passamos por muita coisa. Não estou pedindo mais do que você está pronto para oferecer. Suas palavras foram gentis, mas deixaram uma marca no coração de Jack. Pela primeira vez desde que Emma partiu, ele sentiu uma sensação de paz. Tara não o pressionava nem exigia mais do que ele podia dar. Ela estava simplesmente ali, esperando pacientemente, oferecendo-lhe a chance de se curar. Nas semanas seguintes, a conexão entre Jack e Tara continuou a crescer. Passaram mais tempo juntos, compartilhando refeições, longas conversas e momentos de compreensão silenciosa. Jack não podia negar os sentimentos que estavam se desenvolvendo, mas uma parte dele ainda se agarrava à esperança de que, talvez, Emma pudesse voltar. Então, uma tarde, enquanto Jack dirigia de volta do trabalho, seu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. A mensagem dizia: Jack, sou eu, Emma. Preciso conversar com você. Jack sentiu o coração disparar. Era a primeira vez que ouvia algo de Emma desde que ela partiu. Ele encostou o carro no acostamento, lendo a mensagem repetidamente, sem saber como responder. Uma mistura de emoções tomou conta dele: alívio, ansiedade e um pouco de raiva reprimida. Depois de alguns minutos, ele digitou uma resposta breve. Quando e onde? Emma respondeu rapidamente, sugerindo um café onde eles costumavam ir juntos nos primeiros anos de casamento. Jack concordou, marcando para o dia seguinte. Naquela noite, Jack mal conseguiu dormir. Pensava em tudo o que poderia dizer, mas também no quanto sua vida havia mudado desde que Emma partiu. Ele sabia que essa conversa seria decisiva. Enquanto isso, a presença de Tara em sua vida estava constantemente em sua mente, implicando ainda mais seus sentimentos. Quando o dia seguinte chegou, Jack entrou no café e viu Emma sentada em uma mesa ao fundo. Ela parecia diferente, mais familiar. Havia algo em sua expressão que misturava vulnerabilidade e determinação. Oi, Jack, disse Emma, um pequeno sorriso nervoso. Oi, Emma, respondeu ele, enquanto se sentava à sua frente. Houve um momento de silêncio constrangedor antes de Emma finalmente tomar a palavra. Antes de mais nada, quero pedir desculpas, Jack, por como deixei tudo, por não ter pensado em como isso te afetaria. Jack permaneceu calado, esperando que ela continuasse. Eu estava tão focado em me encontrar que perdi de vista o que realmente importava. Pensei que precisava me afastar para descobrir quem eu era, mas percebi que estava procurando no lugar errado. O que eu mais temia perder era você. Os olhos de Emma estavam cheios de lágrimas, mas sua voz era firme. Eu sei que te machuquei, talvez seja tarde demais, mas quero tentar consertar as coisas. Quero saber se existe alguma chance de nós dois recomeçarmos. Jack sentiu um nó na garganta. Parte dele queria se levantar e abraçá-la, mas outra parte hesitava. Ele pensou em Tara, em como ela tinha sido uma fonte de conforto e força. Se perguntou se seria justo ignorar o que eles haviam construído. Emma, começou Jack, escolhendo as palavras com cuidado. Eu passei os últimos meses tentando entender o que deu errado entre nós. E, honestamente, ainda estou processando. Eu não vou mentir, muita coisa mudou para mim desde que você foi embora. Os olhos de Emma se arregalaram levemente, como se não esperasse essa resposta. Eu não sei o que o futuro reserva, continuou Jack, mas não acho que posso te dar uma resposta agora. Eu preciso de tempo para pensar. Emma assentiu, embora fosse evidente que ela estava desapontada. Eu entendo, disse ela, sua voz baixa. Só queria que você soubesse como me sinto. A conversa terminou de forma cordial, mas havia um peso no ar. Jack saiu do café com o coração dividido, sentindo que estava em uma encruzilhada. Por um lado, havia o amor e a história que compartilhava com Emma. Por outro, havia o novo começo e a calma que encontrara com Tara. Nos dias seguintes, Jack se dedicou a refletir sobre seus sentimentos. Ele sabia que qualquer decisão que tomasse mudaria sua vida para sempre. Queria ter certeza de que seguiria o caminho certo, não apenas para ele, mas para todos os envolvidos. Emma estava do lado de fora da casa que um dia havia chamado de lar, um coração acelerado enquanto encarava a porta. Parecia a mesma de sempre, mas tudo sobre ela parecia diferente agora. Ela tinha ficado fora por 5 meses, e nesse tempo, sua vida havia mudado de maneiras que nunca poderia imaginar. Respirando fundo, Emma tocou a campainha, torcendo para que Jack atendesse. Mas, quando a porta finalmente se abriu, não era Jack quem estava ali. Era um casal jovem. Ela olhava com curiosidade. Posso ajudá-la? Perguntou o homem educadamente, notando a hesitação de Emma. O coração de Emma afundou. Me desculpem, gaguejou ela. Acho que houve um engano. Esta é a minha casa? Ou era? O casal trocou olhares antes de a mulher responder. Compramos esta casa há algumas semanas de um homem chamado Jack. As palavras atingiram Emma como um soco. Jack havia vendido a casa. Como ele pôde? Sua mente girava enquanto tentava processar aquela informação. Tudo o que ela havia deixado para trás, tudo o que esperava reencontrar, tinha desaparecido. Sem dizer mais nada, Emma se afastou da casa, com o peito apertado por uma mistura de arrependimento e confusão. Ela não esperava
por isso. Não esperava que Jack tivesse seguido em frente. Jack estava sentado na sala de estar, encarando o telefone. A mensagem de Emma pesava em sua mente. Ela estava voltando e queria conversar, mas o que isso significava? Será que ela estava pronta para consertar o casamento? Ou já era tarde demais? Sua mente estava cheia de perguntas, mas, no fundo, Jack já sabia a resposta. As coisas tinham mudado. Ele havia mudado ponto nos meses desde que Emma partiu. Jack encontrou um novo senso de estabilidade em sua vida, uma paz que ele nem sabia que precisava. E, então, havia a Tara. Tara esteve ao seu lado durante tudo isso. Tara o ajudou a curar suas feridas. Se tornou mais do que apenas uma amiga. Jack não podia negar os sentimentos que tinha por ela, e a ideia de machucá-la era insuportável. Quando Emma finalmente pediu para se encontrar com ele, Jack concordou. Eles se sentaram em um pequeno café, com a tensão entre os dois palpável enquanto trocavam cumprimentos desconfortáveis. Senti sua falta, Emma disse finalmente, sua voz trêmula de emoção. Cometi um erro, Jack. Achei que precisava de liberdade, mas o que eu precisava era de você. Jack a olhou, o coração pesado com emoções conflitantes. Eu também senti sua falta, Emma, disse ele suavemente. Mas as coisas mudaram. O rosto de Emma caiu, seus olhos buscando os dele por algum sinal de esperança. Mudaram como? Jack respirou fundo, sabendo que o que estava prestes a dizer mudaria tudo. Eu conheci alguém, ele admitiu. O nome dela é Tara, e nós nos aproximamos. Não planejei que isso acontecesse, mas aconteceu. O coração de Emma se despedaçou com aquelas palavras. Ela havia voltado esperando reconstruir o que tinham perdido, mas agora parecia que Jack já havia seguido em frente. Eu não sei o que dizer, Emma sussurrou, com lágrimas nos olhos. Achei que poderíamos consertar isso. Achei. Jack segurou a mão dela gentilmente. Eu também não queria isso, ele disse. Mas você foi embora, e eu tive que encontrar uma maneira de seguir em frente. Tara me ajudou nisso. Por um longo momento, os dois ficaram em silêncio, o peso da história compartilhada pressionando sobre eles. Emma queria gritar, implorar para que Jack a aceitasse de volta, mas, no fundo, ela sabia que as coisas tinham mudado. Ela fez sua escolha, e agora tinha que viver com as consequências. Só quero que você seja feliz, disse Emma finalmente, com a voz carregada de emoção. Jack apertou a mão dela antes de soltá-la. Eu quero o mesmo para você, Emma. Depois da conversa, Emma saiu do café com o coração pesado de arrependimento e tristeza. Ela tinha perdido Jack, e não havia como voltar atrás. Enquanto caminhava pelas ruas da cidade, percebeu que a liberdade que tanto desejara lhe custará tudo o que era mais importante. Mas Emma estava determinada a não deixar seus erros definirem seu futuro. Ela tinha aprendido lições valiosas em seu tempo longe. Agora, ela precisava encontrar uma maneira de seguir em frente. Emma reconstruiria sua vida, peça por peça, e encontraria seu próprio caminho para a felicidade. De volta ao apartamento, Jack estava com Tara, suas mãos entrelaçadas enquanto conversavam sobre o futuro. Ele havia encontrado paz, encontrado amor novamente. Embora o caminho tivesse sido doloroso, sabia que era ali que pertencia. No fim, tanto Emma quanto Jack tiveram que aprender a lição mais difícil de todas. O amor, por mais profundo que seja, não pode sobreviver sem confiança, comunicação e comprometimento. E, embora seus caminhos tivessem se separado, ambos levariam as lições do passado compartilhado enquanto seguiam adiante, cada um encontrando sua própria maneira de viver em um mundo cheio de novas possibilidades.